Queridos e prezados irmãos e irmãs desta comunidade, desta Assembleia que celebra conosco a Eucaristia deste domingo festivo. Domingo este que lembramos os apóstolos Pedro e Paulo. Não apenas esses dois homens celebramos, mas celebramos também o Colégio Apostólico. E quando celebramos o Colégio Apostólico, celebramos a Igreja. Por isso a festa de hoje não se restringe a Pedro e Paulo, mas é muito mais abrangente. Nós celebramos a nossa fé. Uma fé construída sobre a rocha. Esses dois homens são chamados as colunas. Mas nenhuma coluna permanece de pé se não for amparadas e sustentadas pelo chão, pela base, pela pedra. E esse chão, essa base e essa pedra é Cristo Jesus, o Messias, o Salvador. É Ele quem sustenta os apóstolos. É Ele quem sustenta a Igreja. A Igreja é, portanto, edificada, construída e elevada sobre a rocha que é Cristo. Sem o Cristo, nós somos uma mera organização. Um clube, um gueto, um partido, qualquer outra coisa menos a Igreja de Deus. A Igreja de Deus tem uma base firme, inabalável, uma rocha indestrutível, Cristo Jesus. Venha o que vier, seja qual for a tempestade, o tufão ou a ventania, nada será possível destruí-la. Nessa certeza nós caminhamos, nessa certeza nós construímos a nossa vida, nessa certeza nós depositamos a nossa fé. A Igreja está bem e muito bem solidificada. Nem o tempo, nem os impérios, nem os homens, nem mesmo nós, com os nossos pecados e escândalos, conseguimos destruir a Igreja Santa de Deus. Porque ela não é nossa, ela é de Deus. Sendo ela de Deus, ela é indestrutível. Nada, absolutamente nada, nem mesmo nós, com os nossos pecados, conseguimos implodi-la de dentro para fora. Porque ela está construída e alicerçada sobre a rocha firme, que é Cristo Jesus. Nessa certeza nós caminhamos como a grande barca de Deus. A Igreja é simbolizada pela barca, a barca de Deus. Nessa barca, às vezes, dá um certo enjoo estar nela. Nessa barca, às vezes, balança. E nesse balanço, o mal-estar. Às vezes pensamos em abandonar o barco, abandonar a Igreja, abandonar a fé. Mas se nós abandonarmos a Igreja, a fé, é como pular para fora do barco. E nós encontraremos fora um oceano cheio de tubarões. E dificilmente conseguiremos chegar a nado do outro lado da margem, onde está a terra firme, o Senhor nos aguardando. É preferível estar na Igreja, na grande barca, e às vezes tolerar alguns enjoos, do que sair dela e correr o risco de nunca chegar a nada, o porto seguro do céu. Na Igreja nós temos tudo e absolutamente tudo o que é necessário
sacramentos, nós temos a palavra, nós temos a comunidade, nós temos as referências mais santas que podemos ter na vida. Nós temos uma fé construída não sobre a areia, mas sobre a rocha. Na fé católica, nós temos absolutamente tudo o que nós precisamos para sermos felizes e salvos. Mas hoje nós celebramos esses dois homens que deram a vida, por isso celebramos o primeiro. Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo. Paulo foi degolado. Ambos em Roma, sob a tirania de Nero. Não hesitaram em dar um sim radical a Deus. Esse sim radical os levou à morte. Mas não foi e nunca será a morte a ter a última palavra, porque o Cristo ressuscitado nos garantiu que a última palavra é a da vida, e da vida eterna. E na certeza de que, dando as suas vidas por amor a Cristo, jamais ficariam no sepulcro. Porque os amigos do Senhor, como Lázaro, que era amigo, não podem ficar no sepulcro. Quem é amigo de Jesus, vive para sempre. Onde eu estou, estará também aquele que é meu amigo. Esta é a promessa. Pedro, um homem rude, pescador, chamado por Jesus quando trabalhava na pesca com seu irmão André, junto do seu pai, no mar da Galileia, à beira do mar de Tiberíades, ou do lago de Genezaré. Pedro lá estava, sendo ele natural de Betsaida, é fitado por Jesus. Mas Jesus sabe quem é Pedro, antes chamado Simão, cujo nome significa vara de bambu, instável, indeciso, bipolar. Esse era Simão, aquele que talvez não sabia no início o que iria na vida, se seguir Jesus ou permanecer junto aos peixes. Era instável, indeciso, era temperamental e ansioso. Mas Jesus sabia perfeitamente quem era Simão, tanto é que ele diz: filho de Jonas, eu sei quem tu és, eu conheço o teu pai, eu sei a tua origem, eu sei que você é pescador, eu sei de todos os teus defeitos, inclusive que você vai me trair. Mas, se eu viesse a este mundo para escolher os perfeitos, de nada valeria a minha missão. Eu vim consertar o que está quebrado e reacender o pavio que está definhando. Eu vim trazer para perto de Deus os que precisam de Deus. Os doentes precisam do médico, e aqui está o médico dos médicos. Por isso eu te chamo Pedro, e a partir de então tu serás Pedro. Já não mais Simão, vara de bambu, mas pedra firme. Eu vou te dar firmeza, firmeza nos teus passos, firmeza na tua caminhada e certeza na tua fé. E assim Pedro foi chamado por Jesus. Depois, um tal de Saulo foi encontrado por Jesus quando ia para Damasco concluir a missão de destruir a igreja nascente, a igreja cristã. Saulo tinha uma missão: acabar com a seita do Nazareno, porque essa seita veio perturbar a vida judaica. Mas mal sabia ele que Deus tinha um projeto para ele no caminho. E quando ele cai,
ele cai por terra e se dá conta de que aquele que o derruba para que ele veja o céu e perceba que Deus tem um projeto muito mais alto e grandioso para ele. Ele cai, mas cai na certeza de que, olhando para o céu, Deus o vê, Deus o quer, e Deus, que não precisa de ninguém, quer precisar dele. Esse Saulo recebe esse nome, ele tinha 2 nomes, recebe esse nome porque ele era judeu, ele era fariseu. E ele recebe esse nome em homenagem ao primeiro rei de Israel, Saul. Seus pais, tipicamente religiosos, homenageiam seu filho com o nome do primeiro rei de Israel, Saul. Saul significa o grande, o poderoso, o onipotente, o elevado. Esse é o significado de Saul. E assim Saulo se achava o grande, o destemido. Ninguém pode comigo, eu sou o máximo. De repente, quando ele é encontrado com Jesus, ele se dá conta de que ele não é tão grande assim. E ele prefere ficar com o seu outro nome romano, Paulo, cujo nome significa pequeno. Quando somos encontrados por Cristo, nós percebemos que a nossa grandeza vem dele. Quando nós somos encontrados por Deus, nós percebemos que tudo que há de bom em nós vem de Deus. Saulo abandona a roupa de Saul e se reveste da capa de Paulo, um pequeno. Eu sou pequeno nas mãos de Deus. Mas é nessa pequenez, nessa humildade, que Deus fará grandes coisas. E Deus envia Paulo além mar, além das fronteiras da Palestina. Paulo vai mundo afora. E a sua pregação foi tão longe, que chegou aqui. O que nós celebramos hoje, porque recebemos o Evangelho, podemos olhar para o céu e dizer: graças a Deus, Deus derrubou Paulo. Deus deu uma rasteira em Paulo, porque essa rasteira fez com que a pregação do Evangelho chegasse até aqui, em São Mateus. A pregação do Evangelho chegou até aqui, graças à audácia e à parresia, coragem de Paulo. Enquanto Pedro está nos territórios de Israel, anunciando para os demais apóstolos a mensagem do Senhor, Paulo extrapola os limites do território e vai para Roma. E os dois juntos, como 2 asas, contribuíram para que a igreja voasse longe. E a missão da igreja chegou até as nossas terras. Mas esses 2 homens passaram por experiências muito amargas. Não tiveram vida fácil, como Jesus não prometeu vida fácil para nenhum dos seus. No Evangelho, Pedro e os demais são levados para fora de Jerusalém, para Cesareia de Filipe. E por que Jesus tem esse cuidado de levar Pedro para fora de Jerusalém? Porque Cesareia de Filipe era onde ficavam os excluídos, os pagãos. Jerusalém era privilegiada, ficava elite. Jesus, quando leva Pedro para nos perguntar algo, ele quer que ele entenda que a mensagem do Evangelho precisa chegar em todos os corações, e sobretudo nos corações mais abertos e simples. O Evangelho foi feito e destinado para todos, sem uma classe exclusiva.
E lá Jesus pergunta: o que andam falando de mim por aí? Que dizem que eu sou? E a confusão começa. Dizem, Jesus, que tu és um dos profetas, igual a Elias, igual a Jeremias, igual a qualquer outro profeta que surgiu na história. E durante 3 anos, Jesus pregando e anunciando, não entenderam quem era Jesus. Jesus não era uma continuação dos profetas. E Pedro dá uma resposta certeira: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E é nessa fé que a igreja vai ser construída, porque a fé da igreja está construída sobre a fé da qual professamos. Jesus é o Messias. Se Jesus não fosse o Messias, o Filho do Deus vivo, a igreja não seria uma igreja, seria uma massa. E como a nossa fé está construída sobre Jesus, o Filho do Deus vivo, Deus encarnado, Deus que se fez homem e habitou entre nós, é nessa fé que nós levamos a missão adiante. Por isso, Pedro dá uma resposta certeira: o Senhor é o Messias enviado para nós. Nele está a nossa salvação, e em nenhum outro nome está a salvação do homem. Em nenhum outro nome está a salvação da humanidade. E por causa dessa fé, por causa dessa convicção e dessa certeza, eles vão dar vida. Eles vão fazer com que todos compreendam que o Senhor, e somente o Senhor, é o Cristo, o enviado do Pai. Nessa certeza inaceitável pelo mundo, eles vão depender de tal forma que escreve a sua própria história com o seu sangue. Quando eles morrem defendendo que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para nós, parece ser fácil proclamar isso. Dizer que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, parece ser muito fácil dizer isso. Mas para os apóstolos naquele tempo, não. Dizer isso era uma aberração. Dizer isso era um insulto a Deus. Mas na certeza de que Jesus é o único Filho de Deus, não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em Buda, em Maomé, não há salvação em qualquer um desses charlatões que aparecem e instituem igreja. Não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus, o Filho do Deus vivo. E quando caímos na superstição e na ideologia, nós adotamos o nosso próprio Deus. É preciso que também no nosso tempo nós expurguemos e exorcizemos de nós, do nosso coração, tudo quanto quer ocupar o lugar do Cristo na nossa vida. E no nosso mundo moderno, pós-moderno, nada mais tentador do que a ideologia. Toda ideologia é enganosa, é mentirosa, engana para matar, roubar e destruir. Nenhuma, absolutamente nenhuma é boa. E quando nós somos contaminados, somos conduzidos e enganados por tais e tais ideologias, nós abandonamos a fé no Cristo único Salvador. É preciso que nós, cristãos, conscientes da nossa fé, defendamos Jesus como o único Senhor. E esse Pedro que proclama isso, não só proclama com a boca, ele paga também com a carne. Primeira leitura. Na primeira leitura, Pedro está preso, sendo vigiado por 16 homens, acorrentado nas mãos e nos pés. Pedro já deve ter para lá em seus 60 anos. Como é que pode um homem com essa idade, acorrentado mãos e pés, vigiado por 16 homens, conseguir se soltar?
O que é que pode acontecer para aquele que solte? É impossível que Pedro se solte. É impossível que Pedro escape da prisão. Vigiado por um batalhão, acorrentado e sem muitas forças. Pedro está preso. Mas a missão, o projeto é de Deus. E quando é de Deus, nem Herodes Agripa, que foi este que aprisionou Pedro, nem o outro tirano da face da terra, nem o outro tirano da face da terra, dos tempos passados e do nosso tempo. E do nosso tempo tem muitos tiranos. Nenhum pode absolutamente calar a voz do Evangelho. Porque o Evangelho não pode ser argumentado. E Pedro tem a graça de ter uma igreja que reza. O Senhor nos mostra um remédio para o mundo, para que a praga e a maldição das falsas ideias não entrem no nosso coração. A oração. Quem não reza não se blinda. Quem não reza perde as forças. A igreja reza e Deus ampara o seu servo Pedro. É o anjo que vai buscar Pedro na prisão, mas é a oração da comunidade que vai buscar o anjo. É o anjo que vai buscar Pedro na prisão, mas é a oração da igreja que vai buscar o anjo no céu. Porque a oração da igreja tem poder diante de Deus. Deus se inclina para escutar os seus filhos que rezam com piedade e devoção. E Deus atende, como atendeu o impossível. Pedro agora está livre. Livre por mérito? Não. Para continuar a missão. Porque essa missão precisa atravessar o oceano e chegar até nós. Deus liberta Pedro para dar continuidade à missão. Quando Deus nos abençoa, quando Deus faz um milagre na nossa vida, quando Deus nos dá uma bênção, quando Deus nos favorece, não é para ficarmos nos regozijando com o sentimento de preferidos, mas é para que nós entendamos que é preciso continuar no projeto. Quando somos abençoados para abençoar. Quando recebemos um favor, recebemos para favorecer. Quando somos ajudados para ajudar. Porque Deus nos favorece para que favorecemos. Porque Deus nos ajuda para que ajudemos. Pedro foi ajudado para ajudar a igreja nascente que precisava ainda de firmeza. Esse Pedro que dá um sim radical foi um Pedro que outrora teve medo, mas que agora, encorajado pelo Espírito, decide dar a sua própria vida. E ele marca a sua história como um mártir do Senhor. Paulo deixa na segunda leitura o seu testamento. Ele é preso, abandonado por todos, mas ele tem a consciência. Todos me abandonaram, meus amigos, minha comunidade, minha família. Todos me abandonaram, mas o Senhor não me abandonou. A minha vida vai ser derramada como uma libação no altar. E eu, quando fui chamado pelo Senhor, fui chamado pela metade. Fui chamado integralmente para dar toda a minha vida. E agora estou pronto para isso. Paulo vai enfrentar a dor e a morte. Ele está consciente de que foi abandonado por todos. Chega um momento em que todos vão embora. Mas Deus permanece. E dá a Paulo as forças que ninguém mais podia dar. E ele tem a consciência tranquila. Não tem coisa mais bonita do que uma pessoa com a consciência tranquila.
Não tem coisa mais bonita do que você chegar no leito de hospital para dar os últimos sacramentos a uma pessoa, atendê-la em confissão e dar o sacramento da unção, o viático, e ela dizer para você: eu fiz o que podia fazer, combati o bom combate, estou com a consciência tranquila, agora, Padre, eu posso morrer em paz. Não tem nada mais bonito do que deixar esse testamento. Paulo deixa o seu testamento e uma consciência tranquila. Fui abandonado por todos, fui. Apanhei muito, sofri muito. E o sofrimento de Paulo é grande. Listado nas suas cartas e alguns não. Mas ele termina seus dias dizendo: todos me abandonaram diante do Senhor. E eu morro com a consciência tranquila de que fiz o meu papel e cumpri a minha missão. Combati o bom combate. Terminei a corrida, a carreira, a missão. E agora, o que me resta? Receber não agora louros que murcha no fim do dia, mas receber a coroa da imortalidade. Podemos tudo perder e com o tempo tudo vai embora. Vai embora a família, vai embora os amigos, vai embora a saúde, vai embora a juventude, vai embora a beleza, vai embora a riqueza, vai embora os bens, vai embora tudo. E o que resta? O que resta é algo que nós não podemos perder jamais: a fé. Se nós perdermos a fé, a vida é como nadar e correr na praia. Se nós perdermos a fé, nós perdemos o nosso passaporte. Logo, nós não podemos atravessar a fronteira do céu, porque só é possível agradar a Deus pela fé. Somente a fé nos garante a vida com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que fé? Uma fé que me levou a um movimento. Porque fé na Bíblia não se restringe apenas a uma crença. Por isso que a fé é traduzida pelo verbo crer. E todo verbo remete a uma ação. A palavra crer vem da palavra credo. A palavra credo vem de duas outras palavras: cré e dó. Cré vem de coração e dó do verbo dar. Quem crê dá o coração, e o coração da Bíblia é a própria Bíblia. Quem tem fé se dá, e não apenas fica na ideia. Quem crê age, quem crê faz, quem crê se movimenta, quem crê se doa, quem crê vai ao encontro. Isso é fé. Por isso que Paulo diz: eu criei, eu acreditei, eu termino a minha carreira com a consciência tranquila de que acreditei, ou seja, fiz tudo para que Jesus fosse conhecido, amado e adorado. E agora eu termino a minha vida em paz. Aliás, ela começa em Deus, na imortalidade. Que a festa de São Pedro e São Paulo nos confirme na fé. Que esta festa de hoje garanta para nós uma boa reserva de fé. Que a festa de hoje seja para nós uma proclamação da nossa fé católica. Que a festa de hoje carimbe em nossos corações a certeza de que, estando aqui, nós temos a garantia e a segurança de que caminhamos para o Senhor, com o Senhor, para a eternidade. Pedro e Paulo deram a vida por essa certeza. E a cada dia que nos desdobramos para viver e defender a fé, também é um martírio, um testemunho e uma doação, mesmo que nunca derramemos o sangue. Mas se a cada dia sofremos por causa da fé para conservá-la em nós, isso já é um testemunho de vida. Que a beleza da festa de hoje não fique só na liturgia,
mas que ela transcenda para a nossa vida, a ponto de acolhermos a fé segura, decidida e permanente de Pedro e Paulo. Pedro, pedra, permaneçamos em cima da rocha que é Cristo, mas também olhemos para nós e nos vejamos como Paulo, pequenos, nas mãos do Senhor. Pequenos, mas não derrotados, porque os nossos pés estão sobre, como Pedro, a rocha. Pequenos, mas protegidos. Pequenos, mas guardados. Pequenos, mas garantidos de que os nossos pés não se afundarão com a morte, mas ressuscitaremos com a